2 milhões de anos após a extinção da humanidade, uma mãe deu à luz a uma criança inútil que foi atingida por um raio. E o bebê acabou perdendo todas as partes de seu corpo, exceto seu crânio. Isso porque no dia em que nasceu, seu pai encontrou Deus em um templo do gueto. Enquanto o velho tentava fugir, ele o matou com sua espada e tentou fazer um acordo com os 12 demônios celestiais, jurando sacrificar seu primogênito para se transformar o líder mais forte do mundo. E quando isso aconteceu, Daigo disse à parteira para matar seu filho e esconder todas as evidências. Quando ela chegou no rio onde ela estava prestes a afogar o bebê, ela se deparou com um barco ao longe, então decidiu jogá-lo. Só que do nada, um demônio apareceu para devorá-la. No entanto, um ancião cego e feio sentiu a presença do demônio e usou sua lâmina para cortá-lo com um único golpe, e percebeu que havia um bebê no barco, com o antigo poder de Deus irradiando de seu corpo. Do outro lado do mundo, um homem arrastou uma vítima patética para crucificá-lo junto com todos os outros soldados inimigos que eles derrotaram. Mas quando ele viu sua esposa sendo morta acidentalmente por seus próprios cavaleiros, o homem não aguentou mais e decidiu se matar, abraçando apaixonadamente o chão. Mas, de alguma forma, o homem sobreviveu e ficou daltônico. E quando se aproximou de um barco misterioso, ele viu o corpo de um bebê desmembrado que ainda estava vivo. Ao longo dos anos, o homem começou a criar a criança e até criou membros e pele falsos para ele, mas ele percebeu que a criança não sentia nenhuma dor e não tinha todas as emoções, então ele o nomeou de Hyakimaru, em homenagem à palavra japonesa para 100 demônios, e passou sua vida o treinando para se tornar o super soldado mais frio do mundo. Mentira, era só pra defesa pessoal. E depois de matar milhares de demônios e ser coberto por seu sangue, o poder divino de Hyakimaru é ativado, regenerando a sua perna que estava faltando. Quando completou 16 anos, o homem desejou ter ensinado Hyakimaru a fazer qualquer coisa, exceto matar. No entanto, o menino tentou sentir seu rosto pela primeira vez e abraçou o homem que o criou como se fosse seu pai, antes de deixá-lo para sempre. Pelos próximos 16 anos, Hyakimaru começou a viajar pelo mundo sem nunca comer, até que um dia viu uma criança chamada Dororo sendo espancada por roubar dinheiro de 3 homens opressores. Mas antes que os homens saíssem, Dororo lançou uma pedra no olho de seu líder. Então o gordo começou a afogar a criança e ordenou que seus homens trouxessem uma espada para matá-lo. Mas enquanto se afastavam, viram Hyakimaru à distância, mas ele estava olhando para o demônio além deles, que havia notado no rio. Naquele momento, o demônio capturou e devorou o gordo numa bocada só. Então o outro lacaio começou a fugir, mas o demônio os engoliu e estava prestes a comer Dororo. Hyakimaru cortou seu braço e jogou Dororo fora, antes de correr para fugir de seus ataques e destruir a ponte. A besta continuou tentando engoli-lo, mas Hyakimaru continuou cortando as fundações, fazendo com que ela desmoronasse, enquanto o monstro perseguia, assim matando o demônio embaixo de todos os escombros. Naquele momento, a máscara de Hyakimaru caiu e ele recuperou sua pele. Ao mesmo tempo, um raio caiu à distância, destruindo um dos 12 demônios. É uns demônios bem bucha, né, mano? Parando pra pensar assim, é uns demônios bem meia boquinha, né, que tem. Tipo, alguns são maneiros, mas alguns são muito merda, né? Tipo esse que ele matou agora. Ao mesmo tempo, o segundo filho de Daigo mostrou à sua mãe uma pomba que ele pegou. Lá ele. Mas ela não conseguia parar de sentir falta do seu primeiro filho e olhou para a estátua da deusa que se sacrificou naquele dia. Eventualmente, os dois começaram a viajar para a próxima vila, mas ao longo do caminho, Dororo percebeu que, embora Hyakimaru fosse cego, ele era capaz de ver o contorno de suas almas, e por isso era capaz de encontrar os demônios pelas cores vermelhas que suas almas emitiam. Eventualmente, eles chegaram à vila, mas quando estavam prestes a dormir nos estábulos de cavalos naquela noite, um misterioso demônio veio tocar os sinos do inferno e saiu sem dizer porra nenhuma. Não me afasta não, porra! Na manhã seguinte, o chefe os levou para conhecer Lady Bandai, a sacerdotisa da aldeia. Quando chegaram lá, a sacerdotisa pediu desculpas por sua aparência, dizendo que não foi capaz de usar suas pernas depois de um certo acontecido. Mas embora Dororo a achasse linda, Hyakimaru sentiu a presença de um demônio e começou a tentar atacá-la. No entanto, Dororo segurou e os outros aldeões foram tirá-lo de lá, jogando os dois na prisão. Dororo perguntou por que ele estava tentando matar aquela garota. De repente, um ancião cego revelou sua presença e disse que o trancaram pelo mesmo motivo. Afinal, ele reconheceu Hyakimaru como um bebê que foi jogado fora e revelou que ele também tinha a capacidade de ver as almas dos demônios.
Naquele momento, ambos sentiram a presença de outra criatura, e Hyakimaru correu para cortar seu braço, e pulou lá dentro. Dentro? Ai, dentro, macho. E pulou dentro de um poço, junto com o ancião. Eles começaram a descer os túneis secretos, até que eles chegaram no quarto da sacerdotisa. Hyakimaru derrubou sua porta, e ela começou a revelar sua verdadeira forma. Imediatamente, Hyakimaru tentou saltar em sua direção, mas ela o derrubou com um rabo. Lá ele, e soltou todos os seus braços para capturá-lo. Depois de diminuir a distância, ele penetrou seus olhos com suas espadas, mas o chefe da aldeia o conteve no último instante e disse ao demônio para fugir. Mas assim que ele corta a rede, Hyakimaru começou a perseguir o demônio por toda a floresta, mas Bandai foi capaz de prendê-lo com suas varas de bambu. Bola na rede, meu pau no teu... Antes que ela pudesse matá-lo, o demônio tocou os sinos do inferno novamente, e Hyakimaru desapareceu quando olhou para trás e saltou do céu para cortar sua cabeça. Quando Bandai revelou sua forma humana, ela percebeu que os 12 demônios falharam em sacrificá-lo, e antes que ela pudesse continuar falando, Hyakimaru perfurou seu rosto, a matando pela última vez, e o demônio continuou tocando os sinos antes de se desintegrar. E quando Dororo vasculhou o chão, viu milhares de moedas de ouro que estavam enterradas. Esse era o dinheiro que Bandai continuava roubando dos aventureiros que ela matou. O chefe revelou que essa era a única maneira de sua vila continuar sobrevivendo, então ele vendeu sua vida aos demônios em troca de ouro. E agora 2 dos 12 demônios foram mortos, restaurando o sistema nervoso de Hyakimaru, permitindo que agora ele pudesse ouvir. Naquela noite, na floresta, os ruídos de todos os animais o dominaram, e Dororo se perguntou como ele poderia ouvir quaisquer coisas quando todos os lugares estavam completamente silenciosos. Então ele rolou um pano em volta das orelhas para abafar o barulho e sugeriu que eles não caçassem demônios até que ele se recuperasse. De repente, Hyakimaru notou um monstro na floresta e um grande pássaro passou entre eles. Imediatamente, ele desembainhou sua espada, e quando o monstro voltou, ele evitou por pouco. No entanto, ele voou em direção a eles novamente, quase os arrebentando, e os ruídos das folhas caindo o distraíram, permitindo que o pássaro o derrubasse no chão. Mas quando ele voltou, Hyakimaru conseguiu dar um tapa nele, mas o pássaro tentou carregá-lo e ele aproveitou a oportunidade para feri-lo. Quando ele voltou para acabar com ele, o velho cego o cortou em pedaços em um instante. Então Dororo percebeu que Hyakimaru havia se afastado e tentou devolvê-lo aos seus sentidos, mas ele estava praticamente morto por dentro. Quando Hyakimaru acordou, ele começou a ouvir uma voz cantando e a seguiu até o rio. Quando ele chegou, ele percebeu que a cantora era uma garota e a pureza em sua alma o aproximou dela. Enquanto ele tentava tocá-la, ela descobriu que ele era cego e ele quase desmaiou em seus braços. Ela notou Dororo e o velho, pensando que eles provavelmente eram seus companheiros. Quando se estabeleceram em um antigo templo abandonado, eles perceberam que Hyakimaru estava muito doente por causa de seus ferimentos, e o cegueta disse que ele provavelmente estava começando a se tornar um humano de verdade. Quando Mio chegou, ela disse a eles para ficarem até que Hyakimaru se recupere, e revelou meia dúzia de crianças órfãs que ela estava cuidando. Naquele momento, as crianças apareceram diante deles, e Mio disse que eles eram sobreviventes de guerra. Quando Takedo decidiu assumir o comando, ele mandou os outros saírem e disse a Mio para dormir um pouco antes de seu turno da noite. Mais tarde naquele dia, Dororo decidiu se encontrar com Takedo e se ofereceu para ajudá-lo com seu dever, mas o menino recusou, dizendo que deseja trabalhar tão duro quanto sua irmã Mio. Miau. Quando Dororo percebeu que o velhote estava prestes a sair, o velho disse a ele que encontraria um caminho seguro na floresta e voltaria depois. Na vila de Daigo, um mensageiro disse a ele que o clã Saki estava esperando em sua fronteira e que eles estavam começando a ficar sem comida, pois não chovia há semanas. Então sua mulher apareceu, dizendo que o passado estava prestes a se repetir. No templo, Mio decidiu verificar a temperatura de Hyakimaru e descobriu que ele está queimando de febre. Percebendo que ele precisa de medicamentos, ela prometeu lhe trazer algumas poções de cura quando voltasse de seu dever noturno, e assim que ela começou a cantar, ele desejou que ela não fosse embora e que ficasse ao seu lado para sempre. Dentro da floresta, o sacerdote descobriu um caminho através do riacho e pensou que seria um lar melhor para Mio e os órfãos. No entanto, ele logo notou a presença de um demônio no fundo do buraco e pensou que este lugar não era seguro.
No dia seguinte, quando Mio voltou para a vila, ela percebeu que Hyakkimaru estava esperando do lado de fora e decidiu lhe dar a medicação que trouxe. No entanto, ele tentou dizer a ela para cantar, e Dororo disse que sua voz provavelmente despertaria sua mente. Quando ela começou a cantar, o sacerdote chegou, e quando eles se acomodaram lá dentro, ele contou a eles sobre a área que encontrou na floresta, e que seria um bom lugar para eles se esconderem quando a guerra começasse. No entanto, ele revelou que um grande demônio já estava vivendo na Terra e que só estaria seguro quando fosse embora. Ouvindo essas palavras, Hyakkimaru começou a ir em direção à floresta e ignorou Dororo quando ele tentou detê-lo. Quando o velhote percebeu que ele estava longe de estar bem, ele decidiu segui-lo para lhe dar apoio. Então, com os homens desaparecidos, Mio revelou que ela estaria trabalhando para ambas aldeias que estavam se preparando para a guerra, dizendo que era a maneira mais rápida de ganhar mais dinheiro. No entanto, os meninos acham que era muito perigoso, então Dororo prometeu segui-la e protegê-la se ela estivesse em perigo. Naquela noite, ele a seguiu para a floresta e percebeu que seu trabalho era desenvolver um enredo entre os soldados e estava deprimido pelo que viu e pela quantidade de coisas que ela suporta todos os dias. Ao mesmo tempo, Hyakkimaru e o velhote chegaram ao grande buraco. E lá ele. Quando avistaram o demônio, Hyakkimaru desembainhou suas espadas, e o velhote percebeu que ele ainda estava muito doente por causa dos seus ferimentos, então tentou sugerir que ele esperasse até se recuperar. Mas o monstro começou a perfurar o chão, e a areia os puxou profundamente para dentro do buraco. Depois de pular das rochas, Hyakkimaru saltou com um monstro, e o sacerdote cortou ele por trás, o forçando a voltar sua atenção para si. Assim que se distraiu, Hyakkimaru esfaqueou sua cabeça, mas o demônio o pegou e começou a puxá-lo para afundá-lo no chão. Felizmente, o velhote conseguiu salvá-lo, mas Hyakkimaru estava gritando com uma dor terrível, e o velho nota que metade da sua perna foi devorada pelo demônio. Naquela noite, quando Dororo voltou para o templo, ele se deparou com o velhote e Hyakkimaru, e também percebeu a perna decepada do jovem. Ele caiu em choque, e o sacerdote revelou que foi comido pelo demônio. No entanto, quando percebeu que Hyakkimaru estava realmente gemendo de dor, o Segeta disse a ele que agora o garoto também havia ganhado a capacidade de falar. Pela manhã, quando Mio chegou, ela notou que Hyakkimaru se machucou e perguntou o que aconteceu, mas o velhote disse que ele sobreviveria ao ferimento. Quando ela começou a limpar sua ferida, Dororo notou suas cicatrizes e fugiu com a lembrança do que viu. Alguns minutos depois, Takedo o encontrou e perguntou por que ele correu, mas Dororo achou que era melhor manter o que viu em segredo, enquanto perguntava se ele já havia visto Mio trabalhando. Takedo começou a dizer que seu dever era cuidar dos órfãos restantes, e que eles só estão vivos graças ao sacrifício de Mio. Na vila de Daigo, Tahomaru começou a exigir ser enviado para o campo de batalha, mas Daigo disse que ele ainda era apenas uma criança e o mandou ir até sua mãe. Quando a mesma apareceu, Tahomaru implorou para que ela conversasse com ele, mas ela pensou que ele era apenas um pirralho mimado e ignorou tudo que ele disse. No entanto, Tahomaru percebeu que ela estava apenas fingindo se importar com ele desde que ele nasceu e perguntou com quem ela estava tão preocupada. Ele pensou que ela estava definitivamente escondendo um segredo e esperava descobri-lo eventualmente. No templo, a memória do incidente continuou aparecendo na mente de Hyakkimaru, e enquanto tentava ir para a floresta, ele caiu devido ao ferimento, mas Mio se apressou para lhe dar apoio. Ela tentou pedir a ele para falar, mas percebeu que ele não conseguia dizer porra nenhuma, então ela começou a cantar para ele, e enquanto o sacerdote os espionava, ele percebeu que a voz de Mio estava acalmando o demônio que estava começando a aparecer dentro do garoto. Então, quando ele começou a sair, ele disse a Dororo que ficaria na floresta por enquanto e revelou que o demônio de Hyakkimaru pode um dia transformá-la em um monstro. Naquela noite, quando Mio começou a ir para o trabalho, ela disse a Dororo que ela o notou na noite anterior e disse que esse era o único meio de sobreviver. Então ele decidiu a perdoar e disse que ela era realmente corajosa, então ele nunca a odiaria por se sacrificar por todas as crianças. Imediatamente ele correu até o templo, feliz por finalmente ter feito as pazes com ela. No templo, Hyakkimaru começou a afiar uma madeira para substituir sua perna, e Dororo decidiu alimentá-lo com sua refeição, dizendo que era a única maneira de recuperar sua força. No entanto, ele esperava que ele nunca se tornasse um monstro, e disse a ele que o mesmo era seu único amigo no mundo.
Pela manhã, Hyakimaru havia ajustado a madeira e estava praticando com sua espada. Enquanto os órfãos o admiravam, eles decidiram lhe mostrar várias espadas escondidas e Takedo revelou que as encontraram no campo de batalha. Ao mesmo tempo, Mil começou a ir trabalhar, mas um soldado do clã Ishikawa a avistou e pensou que ela provavelmente era uma espiã. Naquela noite, com todas as outras crianças dormindo, Dororo percebeu que Hyakimaru havia deixado o templo e pensou que ele deve ter ido enfrentar o demônio. No buraco, Hyakimaru desembaiou suas espadas e estava pronto para enfrentá-lo. Enquanto ele deslizava para o buraco, ele começou a se esquivar das garras do demônio e ir em sua direção. Ao mesmo tempo, a besta mordeu sua perna novamente. Ele a esfaqueou bem na boca e pulou muito alto antes de decapitá-la com um único golpe. Naquele momento, a chuva parou e outra das estátuas do templo se partiu no meio. Quando Mio chegou no templo, Takedo disse a ele que Hyakimaru saiu para lutar contra o monstro, então ela se apressou imediatamente. De repente, um bando de soldados de Ishikawa apareceu e a seguiu para o templo. Enquanto Hyakimaru e Dororo começaram a voltar para o templo, o menino estava feliz por ver sua perna restaurada, mas depois de ouvir essas palavras, Hyakimaru percebeu que o templo estava queimando. Enquanto isso, os soldados mataram os órfãos sem qualquer piedade. Quando Dororo chegou, ele descobriu que todos os seus amigos estavam mortos e o líder perguntou se ele era um dos espiões. Ele disse que Mil foi vista entrando no acampamento do inimigo logo depois de deixá-los. Então deduziu que ela estava vendendo informações. Pensando que poderia salvá-la, Dororo começou a correr até ela, mas o homem o pegou e o jogou no chão. No entanto, enquanto tentava acabar com ele, Hyakimaru cortou sua mão. Seus homens o cercaram imediatamente, e nesse momento, Hyakimaru descobriu que Mil estava prestes a morrer, e isso o deixou irado. Então ele esfaqueou o primeiro soldado e começou a matar o resto deles, enquanto a raiva, loucura e vingança o dominavam. Ao ver isso, Dororo se lembrou das palavras do sacerdote e pensou que Hyakimaru poderia acabar se tornando um monstro. Então ele o parou antes que ele pudesse matar o líder, permitindo que o homem escapasse. Enquanto ele revelava uma bolsa, Dororo lhe disse que estava cheio de sementes de arroz e disse que o sonho de Mil era um dia criar uma fazenda de arroz para que pudesse alimentar as crianças. Afinal, nenhum deles jamais havia comido isso, exceto arroz queimado depois da guerra. Então ele disse a ele para se agarrar a ela e nunca esquecer dos sonhos de Mil. Depois de ouvir aquelas palavras, Hyakimaru solta sua primeira palavra e disse... Eles enterraram todos os corpos antes de deixar o templo, e enquanto retornavam para sua viagem, a única coisa que eles continuaram ouvindo foi a voz doce de Mil cantando, os empurrando para continuar seguindo em frente com suas vidas. Quando era noite, Dororo perguntou se Hyakimaru estava com fome, mas ele só segurou a bolsa. Em pouco tempo, Dororo começou a ouvir vozes na floresta e pensou que dois pombinhos provavelmente estavam desenvolvendo aquele enredo maroto atrás dos arbustos. E com raiva disso, ele começou a tirar pedras nas árvores, mas uma cesta quase o esmagou. Então ele notou uma aranha esquisita diante dele e Hyakimaru correu para cima da árvore. Em um instante, ele cortou as teias e o homem caiu no chão. E Dororo percebeu que ele provavelmente perdeu a cabeça. Quando Hyakimaru saltou com o monstro, ele o cortou instantaneamente, mas lançou uma teia e o amarrou em uma árvore e conseguiu escapar. Mais tarde naquela noite, quando avistaram uma vila, Dororo sugeriu que eles passassem a noite lá, e o monstro achou que era o melhor lugar para se recuperar. Quando chegaram na vila, eles descobriram que precisavam de um passe para entrar, e o guarda disse a eles que havia um sequestrador raptando os aldeões. Pela manhã, um aldeão notou a senhora na beira da estrada, mas ela o empurrou e fingiu estar com medo. Percebendo que ela estava doente, ele a convidou para sua casa, dizendo que lhe ofereceria um pouco de comida. Ela pensou que essa era sua chance de drenar sua força vital e percebeu que poderia desperdiçá-lo como uma boneca vazia. Chupa aqui para ver se sai leite. O candidato André Ferreira. Em sua casa, ele se apresentou como Yajiro e perguntou se ela tem um nome. Quando ela disse que não tem um, ele a nomeia de Ohagi. Acreditando que ela estava com fome, ele decidiu lhe servir uma tigela de arroz e ela achou que estava delicioso. Ele perguntou de onde ela era e ela disse a ele para cuidar da
de seus negócios. Uma vez que ela recuperou toda a sua força, ele começou a sair, dizendo que voltaria quando estivesse escuro, e ela pensou que ele era um homem misterioso. À noite, quando Yajiro chegou em casa, ele notou que a doença de Ohagi estava piorando e perguntou se ela não comeu o dia inteiro. De repente, ele avista uma barata e decidiu soltá-la do lado de fora. Ao ver isso, Ohagi perguntou por que ele decidiu poupá-la, ao contrário de todos os outros humanos em sã consciência. Ele então diz a ela que toda a vida é especial, e suas palavras a impressionaram, fazendo ela dizer que nunca conheceu alguém como ele. No entanto, enquanto dormiam naquela noite, ela rastejou até perto dele e tentou comê-lo, mas descobriu que estava com fome de comida e decidiu comer o resto de sua refeição e voltar para a cama. E pensou que ele era um ser humano especial e desejava saber tudo sobre ele. Quando amanheceu, Dororo estava exausto de explorar a aldeia e se perguntou onde a aranha poderia estar se escondendo. No entanto, mais tarde naquele dia, Dororo descobriu que outro aldeão havia desaparecido e se perguntou como era possível, visto que não havia nenhum sinal de monstro. Naquela noite, Yajiro percebeu que Ohagi ficou ainda pior e disse a ela que eles não têm médicos na aldeia. Além disso, eles precisam de um passe de viajante antes que possa sair dela. Então ele se ofereceu para que eles se esgueirem para fora, fugirem, em termos leigos. Enquanto Hyakimaru e Dororo estavam mastigando ervas daninhas para o jantar, Dororo pensou que eles definitivamente morreriam de fome se continuassem a ficar na aldeia. Ao mesmo tempo, Yajiro e Ohagi começaram a correr para uma saída secreta, mas em pouco tempo, eles se depararam com Hyakimaru e Dororo. Percebendo quem eles eram, Ohagi perguntou se eles estavam esperando para matá-la, mas isso só fez Dororo dizer que ela era aquela aranha. Acho que eu me bolei minha língua agora, mas tudo bem, foda-se, quem não erra, né? Somos humanos. E ele mandou Hyakimaru atacá-la. No entanto, Yajiro decidiu protegê-la e disse que ele era na verdade o sequestrador. Naquele momento, os guardas apareceram e ameaçaram executar Yajiro por tirar as pessoas da aldeia. Dororo tentou dizer que ele o encontrou primeiro e merece a recompensa, mas o líder revelou que nunca houve recompensa alguma e que era apenas uma farsa para fazer o povo confessar. Então ele ordenou a seus homens para capturá-los. Ohagi amarrou os homens com suas teias e consumiu sua força vital no mesmo instante. Assim que Hyakimaru sentiu sua alma vermelha brilhando novamente, ele sacou sua espada e tentou atacá-la, mas ela o amarrou com sua teia e fugiu com seu homem. Enquanto Dororo o libertava, Hyakimaru correu atrás deles e um guarda chamou os outros com um apito. Pito, pito. Ansiosa para escapar, Ohagi lançou uma teia no topo da montanha e os puxou para cima. Quando Yajiro percebeu que ela havia recuperado suas forças, ele começou a dizer que provavelmente era um inútil para ela agora, mas ela disse a ele que o quer do seu lado para sempre. Yajiro perguntou se ela mata humanos depois de drenar sua força vital, mas ela diz a ele que sempre poupa suas vidas, mas continua a sugar suas energias. Isso era tudo que Yajiro queria ouvir, então ele se ofereceu a ela, porque estava cansado de sua solidão de qualquer forma. Eventualmente, eles chegaram à caverna secreta e Yajiro disse a ela para encontrar o caminho para a saída. Só que ela sugeriu que eles escapassem juntos, já que toda a identidade dele foi exposta. Ela alegou que ele nunca iria estar seguro ali, e como não tinha escolha, ele aceitou, né? Porra, não tinha opção melhor? Só que assim que ele concordou, flechas perfuraram seu corpo, e Ohagi percebeu que os soldados haviam os encontrado. Ela fica furiosa e rapidamente impediu as flechas e capturou os soldados, assim drenando sua força vital. Naquele momento ela se transformou na aranha e capturou os outros. Mas Hyakimaru cortou sua teia e enquanto cortava sua perna, ela o nocauteou e disse a Yajiro que ela não iria abandoná-lo. No entanto, quando Hyakimaru não estava disposto a permitir que ela escapasse, Yajiro pediu que ele poupasse sua vida e disse que queria ficar com ela para sempre. Então Hyakimaru decidiu poupá-lo. No dia seguinte, eles continuaram sua viagem e Dororo notou que Hyakimaru estava começando a sorrir. Alguns dias mais tarde, Dororo começou a se perguntar por que Hyakimaru não estava falando com ele, já que ele havia recuperado a capacidade de falar. Só então eles notaram algumas pessoas de aparência estranha carregando uma garota para o topo da montanha. Dororo pensou que provavelmente era um desfile nupcial, mas perguntou por que a noiva estava triste. Naquele momento, um menino deslizou montanha abaixo, na esperança de parar o grupo, mas o vento soprou sua flecha para longe, e antes que ele pudesse disparar outra, Dororo
interrompeu, dizendo que não permitiria que ele eliminasse aquela bela noiva. No entanto, o menino pensou que ele era um ignorante do e lhe disse que a menina era sua irmã, mas estava se casando com um monstro. Enquanto tentava sair, Dororo se ofereceu para ajudá-lo, dizendo que Hyakimaru poderia derrotar qualquer monstro. Em pouco tempo, eles chegaram ao topo da montanha, e Saru revelou que uma misteriosa nuvem sombria cobria sua aldeia. Ele disse que o monstro era chamado... Nokosaregumo. Eu vou chamar de centopeia. E que aparece quase todos os dias para devorar seus aldeões. Então, para salvar sua própria pele, eles começaram a oferecer uma garota ao demônio e conseguiram manter a aldeia segura. No entanto, Dororo achou que não fazia sentido e perguntou por que as meninas estavam sendo oferecidas especificamente para o monstro. Mas Saru não tinha ideia. Dororo se ofereceu para resgatá-la, mas disse que não seria de graça, então Saru decidiu pagá-lo com minhocas e um pequeno pedaço de ouro. Quando Dororo percebeu que ele provavelmente poderia deixá-lo rico, Saru se ofereceu para lhe dar mais se eles conseguissem, então ele concordou em ajudá-lo, e ambos se apresentaram. Algumas horas depois, quando outro aldeão havia retornado, Dororo e Saru nocautearam os guardas, e Saru decidiu libertar sua irmã. No entanto, a mesma disse a ele que não poderia deixar a montanha, pois temia que o demônio devoraria toda a vila em seu lugar. Saru tentou dizer a ela para salvar sua própria pele, mas ela disse que sua vida era muito menos importante do que a de todos os outros. Então Dororo começou a dizer a ela que eles matariam o monstro, e Hyakimaru desembaiou sua espada para mostrar que estava pronto. Naquele momento, uma nuvem negra começou a subir em direção a eles, e os guardas quase se mijaram. Em um instante, foram sugados para as nuvens, e os seus corpos devorados foram jogados no chão. Quando ouviram um rugido, Dororo tentou dizer a Hyakimaru que o demônio estava dentro das nuvens. Antes que eles percebessem, uma centopeia monstruosa desceu das nuvens procurando devorar Saru, mas sua irmã o empurrou para fora do caminho e foi engolida em seu lugar. Ao ver o enorme monstro, Dororo se questionou como eles tinham chance contra aquilo. No entanto, quando ele voltou, Dororo avisou Hyakimaru, mas ele ainda não conseguia ver nenhuma. Felizmente, água aquecida brotou do geyser, revelando um raio de luz na escuridão, assustando o demônio, e as nuvens escuras desapareceram instantaneamente. No entanto, Saru estava triste pela partida de sua irmã, e que nunca mais haveria. Dororo decidiu segui-lo para casa e percebeu que ele estava morando nas montanhas, e o garoto disse a ele que mora sozinho. Enquanto se perguntava como eles poderiam vingá-la, Dororo disse a ele que tem um plano perfeito, mas falou que Hyakimaru seria um total inútil. Naquele momento, eles perceberam que a nuvem se expandiu e algo começou a cair do céu. Quando descobriram que era a pele da centopeia, eles perceberam que ela estava crescendo ainda mais em tamanho, e vendo quão grande era, Saru pensou que eles não dariam conta, mas Dororo revelou que a luz do sol era sua fraqueza. Então no dia seguinte, Eita porra, textão do caralho. Então no dia seguinte, Dororo fingiu ser uma noiva e com sucesso atraiu o monstro. Imediatamente ele começou a fugir e se esquivou da centopeia. Ele pulou em um buraco e então emergiu do lado de fora para chamar sua atenção e começou a fugir novamente. No entanto, enquanto ele escorregava, o monstro tentou devorá-lo naquele instante, mas ele felizmente conseguiu entrar no buraco. Lá ele. Ao mesmo tempo, Saru estava esperando na montanha, e assim que avistou o monstro, ele lançou uma flecha flamejante no geyser, causando uma poderosa explosão, queimando o monstro. No entanto, pouco antes do sol aparecer, ele extinguiu o fogo e liberou mais fumaça para cobrir a área, antes de subir para o alto para matá-los. Naquele momento, Hyakimaru chamou sua atenção com uma pedra e lançou uma flecha no monstro, enquanto disparava outra e uma terceira. Ele correu para ele e cortou seu rosto, fazendo com que ele caísse. No entanto, ele ainda estava vivo e ele se esquivou por pouco de seu tentáculo. Antes de ser derrubado, Dororo percebeu que poderia chamar a atenção de Hyakimaru para o monstro, então ele pulou da montanha, pousando no topo, e gritou para Hyakimaru seguir o som da sua voz, enquanto o monstro se afastava, correndo, rastejando, ou seja lá o que esse bicho faz. Uma pedra deixou Dororo inconsciente, então Hyakimaru começou a gritar desesperado para chamar sua atenção, mas foi nocauteado. Mesmo assim, ele continuou gritando e conseguiu parar o demônio antes de devorá-lo. Enquanto ele sofria o ataque, a besta o jogou alto no céu, mas Dororo dirigiu com sua voz e ele perfurou seu olho, o forçando a emergir das nuvens, e a luz do sol começou a mudar sua pele. Então Hyakimaru pulou dentro de sua boca
e o rasgou ao meio. E o rasgou ao meio, fazendo com que ele desaparecesse. Com o monstro morto, Dororo estava feliz por ter sobrevivido à batalha, e alguns momentos depois deles caírem no rio, Saru avistou sua irmã dentro da água e percebeu que ela ainda estava viva. Então ele estava feliz por se reunir com ela. Naquele momento, Hyakimaru começou a gemer e seu nariz falso caiu na água, permitindo que seu nariz real crescesse em seu lugar. Alguns minutos depois, Saru deu a Dororo o ouro restante que ele prometeu, e o menino percebeu que era um pedaço de comida podre e perguntou como ele sobreviveria com essa droga, mas a garota decidiu agradecê-lo com uma flor. Quando eles começaram a deixar a montanha, Hyakimaru cheirou a flor e disse o nome de Dororo pela primeira vez. E quando ele ouviu isso, percebeu que Hyakimaru estava começando a recuperar sua humanidade. Porra, fala dele, caralho. Mais tarde naquele dia, quando Hyakimaru cheirou uma flor, ele decidiu cheirar o rosto de Dororo, mas ele o empurrou para longe e caiu de exaustão. Enquanto tentava se levantar, ele caiu novamente, e Hyakimaru percebeu que algo de errado não estava certo. Então ele o carregou para uma vila próxima e tentou pedir a ajuda de um fazendeiro, mas o homem o ignorou. Quando encontrou outra pessoa, ele tentou dizer a ele que Dororo estava doente, mas o homem disse que ele não é um médico e foi embora. Sem ter para onde ir, Hyakimaru deixou no chão, e Dororo lembrou que foi exatamente assim que sua mãe morreu. Felizmente, uma mulher os encontrou e decidiu levá-los para casa. Quando Dororo recuperou a consciência, ele pensou que Hyakimaru deve tê-lo abandonado e tentou se levantar, mas ela consegue acalmá-lo e percebeu que Dororo na verdade é uma menina. Dororo revelou que se lembra de seus pais e isso a deixou triste. 6 anos atrás, seu pai era o líder de um grupo de guerreiros que lutaram para eliminar os samurai por destruir sua aldeia durante a guerra, mas foi levado a uma armadilha por seu tio malvado para matar todos eles. Com todos os homens mortos, um dos soldados esfaqueou seu pai pelas costas e o levou com ele para a vida após a morte, e eles assistiram enquanto a aldeia queimava. Até serem os 2 únicos membros sobreviventes, sua mãe começou a cuidar de Dororo sozinha, mas enquanto viajavam por semanas sem comida, sua mãe desmaiou em um campo cheio de flores, e ela implorou a Dororo para ser forte e sobreviver até que a guerra acabasse. Essas palavras inspiraram Dororo a sobreviver, então disse à mulher que nunca desistiria. Como a menina viajou por semanas sem nenhuma comida adequada, e disse a Hyakimaru que sua companheira era na verdade uma menina. Alguns dias depois, quando começaram a deixar a aldeia, Dororo perguntou se Hyakimaru descobriu que ela era uma menina, mas ele simplesmente ignorou seu segredo. Na aldeia de Daigo, um mensageiro começou a dizer-lhe que seu bebê abandonado pode ter sobrevivido e que o comandante de seu exército foi atacado por um homem misterioso com braços protéticos. Ouvindo essas palavras, Daigo se perguntou se seu filho poderia estar vivo. Mais tarde naquele dia, um chefe disse que não chovia há 2 meses e pensou que todos os seus campos de arroz começariam a morrer de seca logo. Ao mesmo tempo, outro chefe revelou que um novo clã estava se preparando para travar uma guerra contra eles, e Daigo pensou que não poderia ser pior, então ele cavalgou para seu templo, pensando que Hyakimaru era definitivamente responsável pelas estátuas quebradas, pois ele estava começando a recuperar partes de seu corpo. Diante de seus olhos, uma fumaça mística revelou Hyakimaru, e Daigo percebeu que ele estava certo. Enquanto isso, na floresta, Hyakimaru atacou um monstro e o matou em um instante. Alguns minutos depois, enquanto Dororo lavava o sangue de suas roupas, ela começou a sugerir que eles visitassem a vila próxima para comer alguma coisa. Só então, ela notou a bolsa dele e perguntou se era o brasão de sua família. Mas Hyakimaru apenas olhou para ela. Na vila de Daigo, Taromaru decidiu perguntar ao mensageiro sobre o bebê que ele estava procurando. Então o homem disse a ele que o bebê desapareceu há 16 anos. Porém, quando ele perguntou por que ele estava procurando o bebê, o homem decidiu morder a língua e o garoto percebeu que o segredo provavelmente era muito ruim. Então naquela noite, ele decidiu confrontar seu pai, exigindo saber por que ele estava escondendo o bebê. No entanto, Daigo gritou para ele ir à merda e disse para ele enfiar seu nariz em seus próprios negócios. No dia seguinte, quando seus homens olhavam para uma ilha, o garoto começou a dizer a eles que seu pai provavelmente pensou que ele ainda era uma criança e disse que ele deveria provar seu valor. Não, ele só mandou tu pro caralho mesmo e que se foda.
Ele notou vários aldeões na costa e decidiu perguntar se eles estavam sob ataque. Um dos aldeões lhe disse que estavam sendo comidos por um monstro dentro do lago e disse que eles nunca estariam seguros com aquele monstro vivo. O rapaz percebeu que esta era sua oportunidade perfeita para provar seu valor. Então ele disse a eles que iria aniquilar o monstro e seus homens o seguiram para lhe dar apoio. Naquela noite, quando eles começaram remando seus barcos até o centro do lago, o pescador notou que o manche estava preso e o barco parou de se mover. Naquele momento, Tahomaru percebeu que o monstro estava se aproximando e só então ele emergiu da água, e os moradores pensaram que isso iria fazer dele seu jantar. Imediatamente, eles amarraram seus barcos com uma corda para não serem sugados. Enquanto a besta ficava com raiva, o garoto desembainhou sua espada e estava pronto para matá-lo. Então ele pulou para o outro barco e o caranguejo monstro tentou devorar um aldeão. Enquanto o arqueiro o distraía com sua flecha, o garoto pulou em outro barco e partiu sua garra em um instante, antes de Hyogo quebrar sua casca. O garoto tentou matá-lo, mas o monstro recuou para a água e eles o observaram sumir. Só que ele começou a atacar seus barcos e estava tentando afundá-los. Então ele ordenou a seus homens para voltarem para a costa. A arqueira disse ao garoto que dificilmente conseguiriam derrotar aquela besta dentro da água e sugeriu que eles elaborassem um plano melhor. Mais tarde naquela noite, a mesma sugeriu que eles jogassem explosivos na boca do monstro, dizendo que isso definitivamente explodiria a criatura. No entanto, o garoto não estava disposto a perder seus homens e disse que iria elaborar um plano melhor. Então nesse momento, ele avistou algo à distância e Hyogo ergueu mais alto para que ele pudesse ver melhor. E assim, ele elaborou o plano perfeito e teve certeza de que o monstro estava praticamente morto. Então no dia seguinte, as pessoas começaram a cortar madeira e cavar um novo caminho ao redor da ilha. Eventualmente criaram um portão de madeira para selar toda a água. Quando terminaram, eles decidiram atrair o monstro com um barco antes de selá-lo do lado de fora. Ao comando do garoto, os aldeões cortaram as cordas, abrindo o corredor, e a água fluiu para outra área, deixando a besta visível. Enquanto eles se preparavam para a luta, a criatura começou a rugir e o garoto a atacou com seus homens e se esquivou de sua garra antes de partir em suas duas pernas, patas. Tanto faz. A arqueira disparava flechas contra ele e eventualmente acertou sua cabeça, enfraquecendo o monstro. Ao perceber isso, os aldeões começaram a aplaudir e o garoto cortou seu corpo. Então eles começaram a atirar pedras na besta. No entanto, quando o garoto tentou acabar com isso, o caranguejo jogou uma pedra no portão e ele percebeu que eles estavam prestes a perder a vantagem. Então ele orientou os homens a protegerem o portão, mas a besta jogou outra pedra, que fez a água começar a jogar. Determinado a lutar de qualquer maneira, o garoto enfiou sua espada no chão, mas a água levou os aldeões. Felizmente, Hyogo conseguiu salvá-los antes que fossem comidos e jogou todos em terra firme. No entanto, o monstro quase o devorou. O garoto tentou resgatá-lo, mas Hyakimaru correu do nada e o cortou instantaneamente com suas lâminas, fazendo o garoto se perguntar quem o matou primeiro. Seus homens chegaram e o puxaram para cima do barco. Assim que eles partiram, ele olhou para Hyakimaru e se perguntou o quão poderoso ele deveria ser para matar um monstro daquele jeito. Mais tarde na ilha, o garoto exigiu saber quem Hyakimaru era, mas Dororo disse a ele para ficar grato por eles terem conseguido salvar suas bundas. Então ele agradeceu, mas perguntou por que Hyakimaru estava apenas olhando para ele. Dororo disse que ele é cego e que só podia ver sua alma, e então pediu a esses falidos que pagassem por salvá-los. Então o garoto deu a ela algumas moedas de prata. Dororo então perguntou como eles poderiam encontrar a vila mais próxima que eles estavam procurando. Então o garoto apontou para sua aldeia. No entanto, quando eles começaram a se dirigir para a aldeia, Hyakimaru se lembrou de sua alma e se perguntou se já havia o conhecido antes. Dentro da aldeia, quando uma vidente os notou, ela começou a gritar que a criança demônio havia chegado para destruir todos eles e meteu o pé. Ao mesmo tempo, Dororo percebeu que a cidade estava muito tranquila e que todos estavam felizes. Naquele momento, ele viu o velho berimbau na multidão e perguntou como ele conseguiu encontrar essa vila. Alguns minutos depois, enquanto eles estavam sentados em um lago, Berimbau revelou que a estátua dos demônios estava dentro do templo de Daigo e notou que a alma de Hyakimaru estava contaminada com a presença de demônios. E também percebeu que ele tinha matado humanos. Quando começou a sair, ele avisou a Dororo para ter cuidado, ao perceber que o demônio dentro dele pode dominá-lo completamente.
Enquanto isso, no palácio de Daigo, a arqueira disse a ele que eles foram salvos por um homem misterioso com próteses, e disse que ele viajava pelas aldeias em busca de demônios para matar. Assim que revelou seu nome, a mulher percebeu que na verdade era o filho deles e ficou impressionada com essa descoberta. Por outro lado, Dororo e Hyakimaru começaram a deixar a aldeia na esperança de encontrar um monstro que estava aterrorizando os aldeões. Quando notaram um muro alto diante deles, Hyakimaru disse que sentiu uma presença de demônios ao redor dela e disse que era realmente poderoso. Então o garoto apareceu atrás deles, quase matando Dororo de susto, e começou a dizer que eles seriam mortos se tentassem cruzar para o outro lado. Quando notaram os soldados de Asakura de um clã vizinho que estavam em guerra, o menino do clã Ishikawa revelou que eles atirariam neles assim que tentassem cruzar suas terras. Dororo estava determinada a não sair e disse a ele que eles vieram para matar um monstro poderoso que estava aterrorizando a área. Mais tarde naquele dia, o menino Sucrilhos, vamos chamar de Sucrilhos, o menino Sucrilhos começou a fazer uma sopa e revelou que este local era sua casa, antes da construção do muro. Eles o impediram de voltar para casa e disseram que o território agora pertence ao clã Asakura. Porém, ele estava decidido a cruzar para o outro lado, pois pretende se reunir com sua família. Então Dororo se ofereceu para ajudá-lo e disse que eles iriam entrar escondidos à noite. Mas o garoto fala que os demônios sempre cercam a área e devorariam todos que estivessem à vista. Mesmo assim, Dororo não tinha medo e disse que seu demônio matador cuidaria do monstro. No palácio de Daigo, sua esposa perguntou para onde ele estava indo, com medo de que ele pretendesse matar Hyakimaru para salvar sua vila de Ela disse a ele que o mesmo estava sendo punido por sacrificar seu próprio filho há 16 anos, mas Daigo pensou que nada disso importa e decidiu partir de qualquer maneira. De noite, os soldados Asakura deixaram seu posto e os meninos começaram a ouvir barulhos dos monstros. Diante de seus olhos, um demônio flamejante desceu do céu e eles pensaram que era uma pessoa. O menino revelou que era um Bandman, um monstro que estava aterrorizando todos na área. E naquele momento, mais de uma dúzia de chamas apareceram diante deles e se transformaram em raposas. Quando um demônio pulou, Hyakimaru cortou de uma vez e começou a cortar os outros também. Porém, a raposa líder convocou os outros e mais espíritos apareceram no céu, voando em direção a Hyakimaru. Ao mesmo tempo em que ele os cortava, outro demônio machucou seu rosto. Então Dororo começou a atirar pedras neles, fazendo com que eles desaparecessem. Percebendo sua oportunidade, o garoto começou a correr para o outro lado. Mas Dororo achou que era muito perigoso. Um demônio errou por pouco, mas quando voltou para devorá-lo, Hyakimaru interviu e o matou instantaneamente. E então, Dororo saiu correndo e os demônios se fugiram em uma raposa de 9 caudas. Hyakimaru se esquivou das bolas de fogo, mas a raposa conseguiu prendê-lo no chão. No momento em que ela tentava devorá-lo, ele a chutou e cortou antes que um monte de flechas o acertassem, fazendo com que ela desaparecesse. Dentro da vila, o garoto começou a procurar por Hyakimaru, pensando que ele iria ajudá-la a descobrir o segredo de sua família. Mas quando a vidente o avistou, ela começou a surtar como uma maluca, dizendo que a criança demônio voltou para matar Daigo. Enquanto ele exigia saber o que ela queria dizer, ela disse a ele que era a maldição dos demônios e que a criança amaldiçoada voltou para amaldiçoar Daigo e sua vila. É muita maldição, véio. Pelo amor de Deus, tá amarrado. Ao mesmo tempo, Dororo estava gritando pelo menino na floresta, mas logo percebeu que ele foi capturado pelos soldados. Na ponte, Hyakimaru percebeu que um exército estava diante dele e sentiu o poder dos demônios dentro da alma de Daigo. Quando ele perguntou o que ele era, um dos homens começou a chamá-lo de idiota inútil por falar diretamente com Daigo. Em um instante, Hyakimaru derrubou suas tochas e como um flash apareceu atrás de Daigo. Quando o mesmo percebeu que ele era realmente seu filho amaldiçoado, ele tentou atacá-lo, mas ele pulou para longe. Enquanto perguntava como ele conseguiu sobreviver sozinho, ele o chamou de criança demônio, meia nascida, e ordenou que os seus homens o eliminassem. Então eles na mesma hora lançaram flechas, mas ele escapou para o outro lado, e os homens o perseguiram. Dentro da floresta, enquanto ele se escondia em uma árvore, ele se perguntou o que as palavras de Daigo significavam e percebeu que deveria vê-lo novamente.
Por outro lado, quando Dororo acordou dentro de uma cela, ela percebeu que agora era uma prisioneira do clã Sakura. Quando ela notou o menino, ela perguntou se ele encontrou sua aldeia, mas ele disse a ela que sua casa foi destruída e que até mesmo sua família provavelmente estava morta. Na esperança de inspirá-lo, Dororo começou a dizer que eles poderiam viajar por aí juntos, mas um dos prisioneiros disse que eles estariam mais seguros se pudessem escapar para o território de Daigo. Ele disse que a deusa da misericórdia estava protegendo suas terras e que o demônio estava impedindo o clã Sakura de ir além da ponte. Naquele momento, Dororo percebeu seu brasão e lembrou que Hyakimaru tem o mesmo símbolo em sua bolsa. O homem então revela que aquele é o brasão do clã de Daigo. E aí ela liga os pontos, né, meu guri? Só então ela percebeu uma abertura dentro da cela e pensou que provavelmente os levaria para fora. No entanto, o menino disse a ela que estava com muito medo. Mesmo assim, Dororo estava determinada a sobreviver e prometeu retornar para o resgate do menino. Então ela começou a escalar as rochas, mas um guarda a avistou e imediatamente pediu reforços. Quando um deles tentou atirar uma flecha, o menino conseguiu detê-lo e as flechas não acertaram, e gritou para ela escapar. Quando ela conseguiu sair, acabou escorregando nas rochas e caiu em um riacho. Enquanto isso, no palácio de Daigo, o garoto chegou em casa e exigiu saber por que sua mãe e seu pai alimentaram Hyakimaru para os demônios, mas a lembrança disso partiu o coração da mulher. Quando o garoto disse que ela era uma inconsequente por abandonar seu próprio filho, Daigo apareceu, dizendo que aquela foi a única maneira de salvar sua vila das guerras e da fome que destruiriam seu povo. Em seguida, eles são avisados sobre o intruso e descobriram que era Hyakimaru. Quando notou suas almas, percebeu que provavelmente eram sua família e conseguiu bloquear as flechas dos soldados. No entanto, quando eles lançaram novas flechas, ele começou a fugir e Daigo ordenou aos seus homens que o matassem. Ouvindo suas palavras, o garoto disse que Hyakimaru deveria ser poupado, visto que ele era seu irmão, mas Daigo disse a ele para tirar seus ouvidos da bunda e que a sobrevivência de Hyakimaru destruiria toda sua vila. Dentro da floresta, Hyakimaru notou Dororo quando ela saiu dos arbustos e disse a ele que o menino seria executado em breve. Ao mesmo tempo, um dos soldados de Asakura disse aos prisioneiros que eles declararam guerra ao clã Ishikawa, então eles pensaram que o demônio que protegia seu território havia sido expulso e disseram que executá-los seria sua declaração de guerra. Na aldeia, o garoto e seus homens começaram a se dirigir ao templo, e quando chegaram, notaram todas as estátuas quebradas e perceberam que seus selos com os demônios seriam destruídos logo. Naquele momento, um vento poderoso começou a soprá-los e eventualmente empurrá-los para fora do templo, o que fez com que o garoto tomasse conhecimento dos demônios e percebeu que salvar sua vila era a coisa mais importante para ele. Dentro da floresta, quando Dororo descobriu que a família de Hyakimaru eram os senhores da vila, ela começou a dizer que eles receberiam tratamento VIP assim que visitassem o palácio, e Hyakimaru esperava encontrar sua mãe novamente. Na ponte, os soldados de Asakura lançaram flechas para eliminar os prisioneiros, mas o garoto conseguiu sobreviver. Imediatamente, os soldados de Ishikawa atacaram eles e Dororo avistou a batalha. Antes que eles percebessem, chamas espirituais começaram a aparecer, então Hyakimaru começou a cortá-las enquanto corria em direção à batalha. No campo de batalha, um demônio devorou um soldado, então o clã Asakura começou a fugir, percebendo que não poderiam vencer a guerra. Só então, os soldados de Ishikawa avistaram Hyakimaru e Daigo disse a seus homens que ele era o demônio que ameaçava sua vila. Quando Hyakimaru notou um dos soldados que matou o Mil e os órfãos, ele ficou irritado só com essa lembrança e estava pronto para aniquilar todos eles. Porém, Dororo conseguiu segurá-lo e eventualmente acalmá-lo. Naquele momento, Tahomaru chegou e disse a ele que era seu irmão mais novo e que o seu pai realmente o ofereceu como sacrifício pela aldeia. No entanto, ele pensou que era a coisa certa a se fazer e disse que quebrar o selo com os demônios arruinaria sua vila. Para impedir que isso acontecesse, ele disse que Hyakimaru era um demônio em suas terras e deveria ser aniquilado imediatamente. Então ele desembaiou sua espada e decidiu atacá-lo. Mas Dororo pensou que isso deveria ser um pesadelo e correu para resgatar o menino.
Ao mesmo tempo, os irmãos começaram a colidir suas espadas. Dororo tentou libertar o menino. Eles perceberam que as raposas espirituais estavam retornando, então ela tentou morder as cordas. Os espíritos então se fundiram em uma raposa de 9 caudas, e o menino tentou dizer a Dororo para fugir, mas ele gritou pela ajuda de Hyakimaru. Imediatamente ele cortou o rosto de seu irmão e correu em direção ao demônio. Ele o cortou mais de 1000 vezes, até que ele se espatifasse na parede. Naquele momento, sua mãe chegou, revelando a estátua quebrada da deusa da misericórdia. Quando ela começou a pedir perdão a Hyakimaru, ela disse a ele que não poderia salvá-lo, e disse que toda a vila depende da parte devorada de seu corpo. Mas ela pensou que poderia se oferecer em vez disso, e cometeu a não-vida. Antes que percebesse, naquele momento, uma luz brilhante apareceu na parede, e quando começou a desmoronar, todos fugiram do local. Mais tarde, no local do acidente, Dororo perguntou para onde eles iriam em seguida, só que então a família do garoto aparece nas montanhas e ele descobre que eles ainda estavam vivos. Então, não tendo mais negócios na aldeia, os companheiros começaram a sair, na esperança de nunca mais voltar. No entanto, com o passar das semanas, Hyakimaru continuou a se lembrar de sua mãe e não conseguia nem dormir à noite. Quando Dororo perguntou o que o preocupava, ele disse a ela que queria matar todos os demônios do mundo e começou a ir embora. Então, ela foi atrás dele. Na estrada, ela tentava dizer a ele para descansar um pouco, pensando que ele provavelmente estava se esforçando demais. Porém, ele esbarrou nela e continuou seguindo em frente. Alguns dias depois, enquanto cruzava uma ponte em direção a outra vila, Dororo disse a Hyakimaru que há fontes termais nas proximidades e sugeriu que eles dessem uma mergulhada. No entanto, quando ela percebeu que Hyakimaru estava determinada apenas a caçar monstros, ela gritou que um monstro foi avistado nas fontes, o fazendo parar com sucesso. Nice! Enquanto isso, na vila de Daigo, durante o cair de uma chuva, o líder ficou aliviado porque a guerra foi cancelada, mas sua mulher não havia recuperado a consciência. No entanto, com a chuva voltando, ele pensou que era um sinal de que os demônios não quebraram seu selo, mas se perguntou por quanto tempo eles continuariam a apoiá-lo, visto que Hyakimaru não pararia até que todos estivessem mortos.